Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal. Eu sou o Carlos Blanco, seu conselheiro em ação. Hoje vamos falar de linguagem silenciosa. O que as pessoas dizem sem falar. Mas o que eu quero que você diga sem falar agora é de você deixar um like, dizer que gostou desse vídeo, deixando um like e também comentando sobre o assunto. Se você já teve dificuldade de entender uma pessoa através de gestos, expressões, entre outros. E se você é novo, se inscreva-se. Você já sentiu que alguém te disse, tá tudo bem, mas o corpo, a expressão facial dela demonstrava o contrário? Isso acontece porque nem tudo é dito com palavras, gestos, olhares e posturas. Tudo isso falam ao mesmo tempo e muitas das vezes dizem a verdade. Nesse vídeo você vai aprender a perceber todos esses sinais e entender melhor as pessoas ao seu redor. Por exemplo, você chama a sua namorada para sair e ela responde vamos, assim com um tom de desânimo. Você vai naturalmente entender que ela está indo forçada ou está indo para te agradar, está indo ali com zero vontade de estar lá. Parece que o corpo vai estar, mas a mente não está. Assim acontece, né? A expressão dela diz uma coisa, a voz dela diz algo, mas as expressões faciais, corporais diz outra. Eu quero deixar aqui uma curiosidade. Imagine entender o que alguém sente sem ela dizer absolutamente nada. Um braço cruzado, um olhar que evita contato, um sorriso forçado. Nada disso é por acaso. O corpo fala e quando aprende a ouvir, tudo muda. Ou seja, você está no encontro, você está percebendo que a garota está dando respostas atravessadas. E não verbalmente, o olhar dela está meio assim, muito vazio, muito forçado, né? E você tem medo até de tentar alguma coisa, que ela pode fazer algo, não sei o que. Você percebe que a atenção dela não está voltada para aquele encontro. O corpo está ali, mas a mente não está, né? Isso acontece também muito em entrevista de emprego, né? Em avaliações psicológicas, onde a pessoa te pergunta uma coisa e dependendo do seu olhar e da sua expressão, ela pode interpretar outra. Ou seja, as nossas expressões falam mais do que nossas palavras e dizem mais a verdade do que nossas palavras. Por exemplo, ele te pergunta algo, você olhou para cima ou olhou para o lado. É sinal que você buscou resposta em outro lugar. E aí o que acontece? Ele já interpreta que você está mentindo ali naquele momento. E qual o problema e qual a solução disso? Você já saiu de uma conversa com a sensação de que algo estava errado, mas não soube explicar o que era? Muitos conflitos e mal-entendidos acontecem sem nenhuma palavra. Então aqui você vai entender, a identificar esses sinais e se comunicar melhor no dia a dia. E por que isso acontece? Muitas das vezes a pessoa não quer ser indelicada. Na igreja principalmente acontece mais. Quando vai lá um pastor, um pregador, e ele está passando do horário. E aí alguém vai lá, puxa o paletó dele, ou então a pessoa lá, o pastor principal da igreja fica de pé, né, para ver qual é a dele. Algumas pessoas cruzam o braço. E assim acontece. Na sala de aula também, quando o professor está ali, ele cruza o braço para demonstrar que ele não está satisfeito com o que os alunos ali estão fazendo, quando está tendo muita conversa, muita bagunça, enfim. Tudo isso expressam mais que 1000 palavras, mas só vai entender se você ver. Caso contrário, você não vai entender. Algumas pessoas, infelizmente, não sabem entender uma ironia, quando a pessoa não está gostando, né? Quando você pergunta alguma coisa, a pessoa está lá só rindo, enfim. Eu quero te fazer um desafio. E se eu te dissesse que o seu corpo
fala mais alto do que sua boca. Enquanto você escuta as palavras, os gestos revelam toda a verdade sobre a pessoa que você está vendo. Você está pronto para enxergar o que quase ninguém percebe? Agora nós vamos aqui ao coração desse assunto, que é a conversa invisível, a conversa das expressões do corpo, enfim. A maior parte da comunicação acontece sem palavras, isso é fato. Como as primeiras impressões serão criadas pelo corpo? Em primeiro lugar, você precisa entender, isso é ainda mais importante hoje com redes sociais e chamada de vídeo. Você vê aquelas expressões corporais, aquela virada torcida de boca, enfim. E o corpo revela, mesmo que você não queira. Postura, distância e posição de corpo dão sinais de segurança ou de desconforto. Expressões rápidas de rosto que mostram emoções reais, o sorriso, a torcida de boca, entre outros. Pequenos gestos entregam nervosismo ou interesse. Olhos e mãos falam muito. O olhar, interesse, desconforto ou mentira. Essas três coisas definem o olhar. Movimento de mãos transmite confiança ou ansiedade. Sinais simples como mexer os pés, cruzar os braços, entre outros. Às vezes uma cruzada de braço, normalmente ela quer dizer o quê? Que algo errado não está certo. Isso é muito comum com pais que vão para a rua lá buscar seu filho na hora de... Já chamou seu filho mais de 3 vezes para entrar para tomar banho, ele não vai. Isso é comum em professores que entram na sala de aula e a sala está uma algazarra. O primeiro que vê ele ali e tiver juízo já vai saber que ele não está gostando. Entre outros que a gente pode perceber aí. Também quando você está numa reunião no cinema e começa a bater o pé no chão, é sinal de desconforto, que aquilo ali tá chato, já deu tua hora, que tá desinteressante para você, você começa a ficar meio imperativo naquele momento. E agora eu quero dizer como você pode usar todas as expressões ao seu favor. Como passar segurança e simpatia sem dizer absolutamente nada. Fazer o corpo e as palavras falarem a mesma coisa. Ou seja, você vai aprender como colocar seu corpo, suas expressões e suas palavras na mesma sintonia. Esse é o futuro das conexões. A diferença entre sinais ao vivo e por vídeo. Até onde a tecnologia pode ler as emoções. Temos aí tal da máquina da verdade, polígrafo, entre outros. Como entender? A linguagem silenciosa melhora relacionamentos e trabalho. E eu quero fazer um fechamento forte desse vídeo. Quando você aprende a observar o que não é dito, você entende melhor as pessoas, evita conflitos e se comunica com mais clareza e confiança. O seu corpo nunca mente. E você está prestando atenção nisso? Você já prestou atenção no seu corpo? Se ele está realmente mentindo a respeito das suas expressões? É a mesma coisa, no local de trabalho, muitas pessoas chegam a ver você assim meio cabisbaixo e tal, diz, está tudo bem? Aí você diz, está tudo bem. Aí eu falei, não parece não, hein? Porque as pessoas percebem através das suas expressões faciais. Então, que você possa entender que seu corpo, suas expressões dizem mais a verdade sobre si do que 1000 palavras que você possa dizer. Bem, eu vou encerrando por aqui. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia, a cada vídeo também. Curtam, comentem, compartilhem para que meus vídeos alcancem. E comenta aqui embaixo se você já tinha percebido isso, que o corpo diz mais a verdade
do que 1000 palavras que você tenta justificar. Fiquem com Deus e até a próxima.